Olá, tudo bem? Mais um Papo de Aliado aqui. Hoje a gente vai falar sobre... sempre são temas bons, né, Rogério? Nunca a gente erra, a gente sempre acerta. Rogério Passo já está apresentando aqui nosso parceiro. Fala, gente, tudo bem? Continua, você que manda. Beleza, gente. Hoje a gente vai falar de novo sobre a NR1, mas por que a gente vai falar sobre a NR1? A gente está sempre falando sobre isso. Por quê, gente? É uma epidemia que está atacando as empresas, está atacando o mundo profissional. E se a gente não falar disso de forma urgente, se as empresas não se atentarem a isso, vai só piorar. E tem lei nova por aí que todo mundo sabe, na porta, né? já está batendo a porta aí, vai entrar a NR1 já com os riscos psicossociais. E se as pessoas não ajustarem, se as empresas não ajustarem, pode levar até multa, então. O tema é fundamental. E para isso a gente sempre traz as feras sobre o tema. Hoje a gente quando você pensa em NR1, saúde mental, a gente pensa nesses dois. Tem as pessoas que sabem muito, cara. Eu vou apresentar para vocês nossos participantes, que eu estou muito alegre, muito feliz mesmo de estar com eles aqui. Ontem eu tive um evento com eles. Nossa, muito Os caras bom. deram show, gente. Foi sensacional. Obrigado pelo evento ontem, gente. Foi muito bom. Vou apresentar para vocês, então, um que já é da casa aqui, o nosso querido Vicente Beraldi. Esses convidados, eu já falei, pessoal, a gente tem que fazer um crachá, porque eles estão aqui sempre, eles não precisam mais passar lá na portaria, já sobe, já tem a canequinha com o nome deles. E um que é novidade, mas é sensacional, que é o nosso querido Valério Wagner. Pessoal, tudo bem? Vou pedir para vocês se apresentarem rapidamente, só para o pessoal conhecer um pouco melhor o trabalho de vocês, e daí a gente começa. Só que eu sempre esqueço, né? Antes eu queria que vocês, pessoal, já acessassem lá o www.grupoalliance.com.br. Entra no nosso site, já vê as soluções que o Grupo Alliance oferece para vocês. Já entra nas nossas redes sociais, já compartilha esse vídeo, já dá o like, já passa para todo mundo que o tema é fundamental. Bom, vamos lá. Agora começamos. Agora é para valer. Pessoal, a gente se apresentem. Vamos começar com o Valério, que é novo, né? Comigo. Então, maravilha. Bom, obrigado pelo convite. Tá? Eu sou o Valério Wagner, sou gestor de segurança do trabalho e já atuo aí nessa área há mais de 25 anos. E ultimamente, né, a gente tem falado bastante, trabalhado bastante o tema aí dos riscos, dos fatores de riscos psicossociais. E eu espero hoje poder contribuir, né, com vocês, aí, com todos, com esse tema. Muito bom. Pessoal, eu sou o Vicente. A gente está sempre aqui com o pessoal, com o Grupo Alliance, que sempre inova, sempre traz grandes novidades aí para os empresários do Grupo Alliance e também, por que não, para a sociedade aqui de São Paulo. E venho mais uma vez agora com essa fera que é o Valério aí, conversar sobre a NR1, com esses dois feras também que estão sempre conosco aí. A nome da Moema Assessoria, Segurança e Medicina do Trabalho e da Dr. Stress, feliz em sempre participar aqui com o pessoal do Grupo Alliance. Maravilha, pessoal. Vamos já fazer um overview. Em que momento a gente está? Como vocês veem a questão? Até para vocês que querem saber um pouquinho mais, tem outros vídeos aqui também já falando sobre o NR1, pessoal. Mas eu queria ver que momento que a gente está agora. A gente está em abril, não, março ainda, mas já estamos entrando em abril. Já abriu praticamente. De 2026. Já muito se falou sobre isso. E que momento as empresas estão em relação ao NR1? Olha, por mais... É assim, interessante isso, né, doutor? Por mais próximo que esteja dessa data, né, que é para entrar em vigor agora o novo texto da NR1 em 26 de maio, as empresas ainda estão muito aquém, né, do que deveria estar. A gente percebe que muitos ainda não fizeram, né, o levantamento, as avaliações de risco. Alguns que já fizeram, não estão com as ações, não estão realizando ações. Então ainda tá meio parado, podemos dizer assim. Eu percebo isso, essa é a minha percepção. Né? Nas nossas viagens, o que a gente conversa com profissionais de recursos humanos, de segurança do trabalho. Então, me parece que ainda tem muita coisa para fazer, muitas empresas fizeram pouca coisa e a questão é que houve um adiamento ano passado, né? Era para ter entrado em vigor em 26 de maio de 2025, e esse adiamento foi justamente para que houvesse um tempo maior para as empresas se prepararem, né? Mas o que a gente está observando aí é que muitas empresas não se prepararam, não estão se preparando, né? Uhum. Pois é, a gente vê que é um hábito no Brasil, né? O empresariado, muitas vezes, deixa para a última hora. Isso também aconteceu com o e-social. Me lembro que na implementação do e-social era 11 horas da noite, nós estávamos na empresa, porque alguns clientes deixaram realmente para a última hora. E nós temos que ver uma coisa, como nós falamos ontem na palestra que foi dada na OAB, não se fixem de quando vai entrar a lei, porque este tema hoje, ele já é uma causa trabalhista. Então, se a empresa não estiver com os processos dos riscos psicossociais em evidência
e em trabalho de um tratamento, de uma prevenção dentro da empresa, isso pode gerar algumas perdas financeiras em situação de processos trabalhistas que podem vir a acontecer. E quando o Valério disse que as empresas estão um pouco paradas, talvez seja porque elas imaginem que possa ser adiado. Mas, pessoal, a data, não sei, não posso dizer se vai ser adiada ou não, mas muito cuidado, porque os processos eles não são adiados e podem ter certeza, consultem os advogados trabalhistas, vocês vão ver como aumentaram os processos por causa dos riscos psicossociais. Legal, interessante. Você falou a questão até de já é um problema que já existe esse processo todos, mas a gente nunca pensa na questão de saúde mental como a questão de SST, né? Porque a gente pensa sempre SST com o quê? É equipamento, EPI, ergometria, acidente de trabalho e tal. Como que engloba nisso? Vou fazer essa pergunta para você. Como que engloba isso nesse contexto de saúde? A saúde mental com a saúde e segurança do trabalho. Uma coisa interessante também que a gente vai começar a observar é que, assim, falando em acidentes, né? Muitos acidentes muitas vezes acontecem porque por trás deles tem fatores de riscos psicossociais. Porque você imagina um trabalhador que tem ali um estresse, né? Tá muito estressado, muito ansioso, muito cansado, né? Tem o burnout, né? Então ele fica muito mais propenso a sofrer acidentes. E muitas vezes isso não estava previsto até nas próprias avaliações, análises de acidentes que os profissionais fazem, né? Os profissionais de segurança do trabalho, eles precisam fazer uma análise do acidente que aconteceu. E muitas vezes a conclusão dessas análises não se menciona essa questão que o trabalhador estava sobre um estado de estresse, né? Situações assim. Provavelmente, agora, até os profissionais de segurança do trabalho que já estão mais sintonizados com essa questão do psicossocial, ao fazer as suas análises de acidente, pode ser que sim, vão começar a correlacionar, né, com isso. Então é algo que a gente está começando a observar que está acontecendo. Porque antes não se tinha essa visão, né? Poxa, aquele acidente que aquele trabalhador sofreu, por trás daquela situação, tinha um fator psicossocial. Né? Então vamos começar a trabalhar, analisar isso também. É muito interessante. Eu tenho um amigo meu que é empresário, ele tem uma indústria e ele começou a se preocupar com isso porque a indústria bem siderúrgica e tal, e daí começou a ter briga dentro da empresa, dentro da área de trabalho. Ele falou, cara, isso aqui dá para virar para dar um AM rapidinho, né? Então, cada vez mais as pessoas estão estressadas, né, doutor Vicente? Como você vê essa situação hoje? O que falou, Valério, está certo. Vejam vocês, imagine se você tem um relacionamento, você tem um pai e uma mãe, você perde esse pai e essa mãe, você tem um filho que está doente dentro de um hospital, você tem uma dívida, você tem a sua casa que está financiada e, de repente, algum problema deu. Então, é difícil. E o que eu venho batendo muito é na mudança do pensamento, mas principalmente de que nós não podemos dividir o indivíduo. Não vai ter a Maria e o seu João que são em casa de um jeito e no trabalho de outro. Nós somos um inteiro, não tem como você dividir. Então, as emoções, tudo que nos altera, vão agir como um inteiro, independente do meio que nós estamos. E o Valério deu um exemplo ótimo. Imagine alguém trabalhando na altura, mesmo que esteja com todos os EPIs, mas essa pessoa perdeu a esposa. Recentemente, não sei se vocês viram, que teve um rapaz que se jogou de uma ponte, ele parou uma Kombi escolar aqui em São Paulo, agora essa semana ele se jogou. Imaginem a família como ficou, imagina essa esposa, ela vai ir o outro dia trabalhar, ou daqui uma semana, capaz, ela vai sofrer os danos daquele impacto emocional que estão nela, a empresa também vai sofrer aquilo ali. Por tal motivo, as empresas não vão ter que tratar, mas vão ter que identificar esse dano, vão ter que ser o quê? Mais humanos. Antes os EPIs traziam um cuidado com o corpo, com o indivíduo, com o machucar-se, mas agora eles estão trazendo um cuidado de como está esse pensamento do indivíduo. E como que vai ser o monitoramento? Como que vai funcionar? Quais vão ser os órgãos que vão fiscalizar? Como que vai ser o processo? Uma curiosidade minha, assim, por exemplo, eu tenho uma empresa, como eu vou saber que eu vou ser fiscalizado? Como que vai funcionar todo esse processo? Olha, essa pergunta é bem interessante, porque nós também estamos passando por um processo de mudança na questão da fiscalização.
não está começando agora, isso já é de 2024. Mas assim, como que vai ser feita a fiscalização disso? Né? O Ministério do Trabalho, através dos auditores fiscais do trabalho, é quem, principalmente, não somente, mas principalmente, são eles que vão fazer esse processo de fiscalização. E, a princípio, esse processo de fiscalização era feito somente o quê? Através da visita. Né? Eles iam até a empresa para fazer a visita e verificar documentos, procedimentos, se os trabalhadores estavam protegidos. Então, um auditor, ao ir na empresa, ele vai pedir principalmente um programa chamado PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, que lá tem que pôr no inventário de risco todos os riscos que os trabalhadores estão expostos, inclusive agora os fatores de riscos psicossociais. Né? Então, o auditor vai conferir. Né? Foi feito o levantamento, consta no PGR, né? Foi feito corretamente, adequadamente. Nós temos nesse PGR também um plano de ação. No plano de ação, tem as ações necessárias a serem realizadas. Essas ações estão sendo realizadas, tem um prazo, né? Tem lá datas para serem realizadas. Então, esse tipo de fiscalização, que é feito presencialmente, agora poderá ser feito também digitalmente. Como que funciona esse digitalmente? Eles lançaram, em agosto de 2024, o Domicílio Eletrônico Trabalhista, que se chama DET. O que é o DET? Ele é uma espécie assim de... É como se fosse um correio eletrônico entre auditor fiscal do trabalho e empregador. Então, o auditor, ele pode, a qualquer momento, solicitar, mandar uma mensagem via DET para o empregador solicitando o PGR. E ele vai anexar, pensa que ali é igual uma caixa de e-mail eletrônico. Anexa o PGR, anexa outros programas. O auditor pode pedir, eu quero que anexe também as ações, as evidências das ações. Tem treinamento que tem que ser feito, então anexa aí a comprovação de que esse treinamento foi feito. Tá? Então isso pode ser feito digitalmente, pode ser feito através desse domicílio eletrônico trabalhista. Não apenas, como era antes, através de uma visita do auditor na empresa. Não que a visita não vai existir. Né? Ela pode existir, pode acontecer. Né? Mas, como nós temos poucos auditores e temos muitas empresas, há uma tendência enorme deles utilizarem o domicílio eletrônico trabalhista para solicitar essa documentação e verificar se realmente as empresas estão fazendo. O controle vai aumentar, então. Né? Mas eu tenho uma dúvida Sim. em relação a isso, porque, quando eu penso em acidente de trabalho na forma antiga, a pessoa foi lá, cortou um dedo na máquina de serrar, numa marcenaria. Eu trabalhei já de marceneiro, tinha muito esse tipo de acidente. Agora, como eu sei? Porque é diferente uma questão, né, de psicossocial. Como eu sei quando é um problema da empresa ou é da pessoa que ela traz de casa? Tem como saber isso, doutor Vicente? Olha só, com certeza tem como a gente saber. É claro que para isso nós vamos ter que fazer uma entrevista com esse paciente, com essa pessoa, com esse trabalhador, com esse colaborador, para ver o que ele vem enfrentando. Nós tivemos vários casos que a própria pessoa chegou achando que estava em burnout e, na verdade, a consequência do problema que ele trazia de casa provocava uma má gestão dele no próprio trabalho dele, do tempo dele dentro da empresa. Então, o que acontece é investigar. Por isso que esses dias a gente também deu outra palestra em outra empresa e perguntaram assim, qual é o tempo? Pessoal, quando a gente trata uma pneumonia na medicina, geralmente tu dá o antibiótico, o xarope, por 7 dias, faz um novo raio-x e acompanha. Quando nós falamos de mental, de pensamento, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. Então, como disse bem o Valério, vai ter um acompanhamento. Então, acompanhar as pessoas, você vai ter uma história, como você tem uma história do que faz uma pessoa que trabalha na altura, como trabalha essa pessoa. Então, você vai entrevistar, vai ser uma consulta, onde você vai perguntar como é que está a sua vida, o que você tem feito, e aos poucos a confiança vai mostrando para aquela pessoa que ela diz assim, olha, eu não estou muito bem em casa, eu tenho problemas de dívidas e tal, porque num primeiro momento a tendência é sempre colocar a culpa em cima da empresa. Isso é uma tendência que nós temos visto. Eu estou estressado, é o meu trabalho que me estressa. E já numa consulta, numa entrevista, nós vimos que muitas vezes essa figura muda e o estresse no trabalho vem a ser aí uma consequência do que ele está passando na vida dele. Tá, mas aí uma dúvida também que surgiu nisso tudo. Quando a gente está falando da questão volto à questão dos acidentes de trabalho, os EPIs, a pessoa está com capacete e tal, como eu comprovo que minha empresa está adequada a essa nova realidade? Porque daí
Eu falei com o cara, conversei. Só que daí ele fala, não conversou não. Ou não conversou da forma direita. Como eu consigo comprovar? Documentar, né? Documentar, ter a defesa caso a minha empresa seja fiscalizada. E eu vou complementar. Como que as empresas como Moema atuam dentro dessas empresas? Por exemplo, eu vou falar para vocês o que nós começamos. Agora mesmo, eu estava na nossa empresa e tive uma reunião com parte dos nossos colaboradores e disse para eles, pessoal, vamos trabalhar aquilo que nós pregamos nas nossas palestras, na maneira de como nós implementamos em outras empresas. Então é importante, e hoje a gente já faz dentro do Grupo Moema e no nosso grupo de empresas, nós fazemos reuniões periódicas com acompanhamento psicológico, onde uma psicóloga reúne com os colaboradores, falamos de problemas genéricos da empresa e deixamos aberto um canal para, se for necessário, uma comunicação. Então, é aquela coisa, se alguém quer falar, tem que ter um ouvido para escutar. Então, nós já estamos abrindo este ouvido. E a mesma implementação que nós realizamos dentro do nosso grupo de empresas, nós estamos realizando para os nossos clientes de CNPJ. Só que o que nós fazemos hoje dentro das nossas empresas, nós já viemos fazendo há um certo tempo. Como eu trabalho com saúde mental há bastante tempo, a Tati a CEO da Moema há mais de 20 anos, nós já viemos desenvolvendo um trabalho que hoje nós colocamos para outras empresas. Então, nós temos um canal aberto, nós temos um acompanhamento, nós participamos da vida do nosso colaborador no sentido de ver, de ter um olhar mais cauteloso sobre como está o dia a dia dele, alguma mudança, a gente se incentiva, precisa de alguma coisa, você tem alguma coisa, que nem agora nós temos uma colaboradora que sem querer chutou uma porta e está mal da perna. Então nós estamos acompanhando isso, talvez tenha que operar, talvez alguns dias ela está com dor, não esteja tão disposta. Nós tivemos uma paciente que teve uma cólica biliar, operou da vesícula, então ela se sentia enjoada, até que a gente foi, investigou. Então é dar o canal, dar a abertura, e isso nós fazemos com as outras empresas. E é claro, tudo isso nós filmamos, nós gravamos, nós mostramos, porque você vai ter que mostrar um acompanhamento do que é feito, porque a NR1 ela não vem para punir, ela vem para prevenir, para trazer uma novidade no que é o relacionamento humano dentro do mundo corporativo. Mas o Valério vai complementar aí o que eu deixei passar. Para complementar, doutor, pessoal, é assim, nós temos que ter, as empresas, né, precisam ter evidências. Então é isso que uma fiscalização vai solicitar. Né? Como você vai comprovar, né, que está fazendo as ações, que essas ações estão tendo resultado, né? Então existem várias formas. Primeiro nós temos então que documentar que o levantamento foi feito. Né? Levantamento da saúde. O levantamento dos riscos. Começa por aí. Vamos lá no início. O levantamento de riscos? Né? Nós temos que identificar, existe um processo que se chama identificar e avaliar, né, os riscos dos ambientes de trabalho, especificamente falando dos psicossociais aqui. Né? Esse processo, existem várias formas da gente fazer a identificação e a avaliação. O doutor comentou algo bem interessante aí, que são os fatores externos. Fator externo, então aquela trabalhadora que às vezes teve alguém na família, perdeu ou sofreu um acidente, né, e ela vai trabalhar no próximo dia, ela vai ter um impacto disso. Isso é um fator externo. Às vezes aquele trabalhador que está com problema financeiro é outro fator externo, é o trânsito, enfim, há vários fatores externos. Essa é uma forma de identificar. Né? Apesar que nós vamos avaliar o risco no ambiente do trabalho, mas nós precisamos também analisar esses fatores externos que vão impactar. Esse é uma maneira. Né? Nós conseguimos aplicar a avaliação através de perguntas, através de entrevistas, através de questionários. Então são as formas que nós temos, algumas das formas que nós temos para identificar os riscos. Tá? E depois nós vamos ter que seguir alguns critérios que a própria NR1, né, a norma número 1, nos direciona. Nós precisamos analisar esses riscos através do impacto que eles podem provocar. Eu tenho que mencionar, aí vamos para o programa de gerenciamento de risco, lá no inventário de risco eu vou mencionar esse risco, eu tenho que mencionar o dano que ele pode causar à saúde desse trabalhador, ou seja, o impacto disso na saúde do trabalhador, e eu tenho que mencionar qual que é a probabilidade desse risco acometer o trabalhador. A probabilidade, a severidade, são termos usados, né, pela nossa norma, NR1, e definir o nível de risco ocupacional. Então, probabilidade é o quê? A possibilidade daquele risco psicossocial acontecer, desencadear um problema. Né? A severidade é o
dano que aquele risco pode causar, né? E aí nós cruzamos a probabilidade e a severidade para chegar no que a norma chama de nível de risco ocupacional. Esse nível de risco ocupacional, ele vai servir para quê? Ele vai servir para definir a prioridade. Então eu posso ter um nível de risco crítico, alto, médio, baixo, irrelevante. E baseado nessa escala, nós vamos ter que dar prioridade. O que são essas prioridades? As ações que precisam ser feitas. Num tempo menor, se eu tenho algo crítico, tem que ser de imediato. Tá? E aí a gente vai mencionar essa periodicidade, ou seja, esse prazo no plano de ação do programa. Né? E as ações realizadas precisam ser evidenciadas, precisam ser registradas, que é o que nós estávamos comentando aqui, né? O doutor estava comentando anteriormente. Então, essas evidências podem ser, por exemplo, um treinamento. Né? Precisamos ministrar um treinamento. Eu tenho que ter o quê? A comprovação que esse treinamento foi ministrado. Uma lista de presença, assinatura dos funcionários que participaram desse treinamento. Né? São ações que nós estamos fazendo e não é um treinamento, nós podemos gravar isso, filmar isso, registrar isso. Tá? Então são evidências que nós precisamos juntar para que futuramente, quando for perguntado, questionado na fiscalização, nós tenhamos como apresentar. Né? Isso que é muito importante. Você que faz sempre esse treinamento, falar nisso, pessoal, vocês perceberam que a gente tem duas esferas aqui, então sempre palestrando sobre assuntos. Se quiserem, eles podem, tanto na sua empresa também, como podem palestrar em eventos, os caras, é necessário hoje. Mas eu ia falar sobre essa questão de palestra, de eventos. Como você vai fazer um evento numa empresa? São distintas as empresas. Você analisa como que é cada uma para depois falar? Ou é algo para todas? Pensem assim, é como um paciente que chega num consultório. Ele pode chegar com uma pneumonia, mas eles moram em lugares diferentes, eles têm realidades diferentes, eles têm experiências diferentes. Então, sempre que se fala um tratamento, a gente dá um tratamento individual. Ou seja, a gente vê como é a realidade, como é o público daquela empresa, os trabalhadores, os colaboradores, a que eles se dedicam, qual o ramo que é, porque independentemente, as pessoas vão sofrer daquilo que elas vivenciam no dia a dia. Então, não tem uma fórmula para todos. Ontem, nós demos uma palestra na OAB e, um dia anterior, nós demos uma palestra numa grande empresa, muito bacana aqui de São Paulo, da qual eu não evidencio nomes, porque é uma questão de ética. Mas era um público totalmente diferente, que nós trabalhamos até uma outra linguagem. Então, cada empresa, cada público tem uma palestra programada, é direcionado para aquele público, para aquelas pessoas, de uma maneira individual. Ou seja, cada empresa que contrata uma palestra tem que ser dado de forma individual, porque você não vai ir numa construtora e dar a mesma palestra do que numa rede de postos de gasolina ou numa rede de supermercado. As pessoas trabalham em uma dinâmica diferente. E vocês falaram que algumas empresas ainda não se ligaram para essa nova lei que está acontecendo. Porém, algumas já estão implantando. Quais são as principais dificuldades que vocês têm percebido nessa implantação, assim, dessas empresas que já começaram ou até algumas que ainda vão começar? Qual a principal dificuldade que vocês perceberam? Olha, até pegando essa questão relacionada ao treinamento, essa é uma das dificuldades para as empresas. Eu sempre falo, e o doutor ministra algumas dessas palestras, treinamentos, que as empresas precisam preparar a liderança. Né? Elas precisam treinar os seus líderes para essa nova situação que nós estamos vivendo. E essa é uma das grandes dificuldades. Convencer líderes. Enquanto a gente não conseguir mudar a mentalidade de quem lidera em relação à tratativa com os trabalhadores, os colaboradores, mudar a consciência em relação a isso, a gente não vai conseguir ter resultado eficaz, né? Pode ser que tenha até algum resultado, mas não eficaz em relação à prevenção dos riscos psicossociais. Então, uma das grandes dificuldades que eu vejo é passar a mensagem, treinar, preparar as lideranças. Mas é claro, além da questão de treinamento, as empresas ainda têm dificuldade de materializar essa questão do risco psicossocial, da prevenção do risco psicossocial, né? De ter as evidências que eu havia falado agora há pouco,
Às vezes fazem, mas não arquivam as evidências, não sabem como evidenciar, né? Comprovar o que foi feito. Nós temos, por exemplo, situações em que a empresa ela precisa desenvolver um canal de escuta, né? Elas têm dificuldade. Como que eu vou desenvolver esse canal de escutativa, né? Para quando tiver lá por exemplo, uma denúncia de assédio. Isso vai ser... eu preciso contratar um profissional para estar controlando isso para mim, um psicólogo. O funcionário vai falar com o psicólogo, ou eu vou contratar um profissional externo ou uma empresa especializada nesse tipo de situação, né? Então, muitas ainda estão meio que... se sentindo perdidas em relação às ações que precisam ser tomadas, as evidências que precisam ser feitas, né? Então a gente percebe que ainda está tendo essa dificuldade também. Sabe, só para complementar, a gente até estava falando ontem, quando parou um tempinho ali na palestra que a gente estava dando, nós falamos o seguinte: tem muitas empresas que têm a dificuldade em ter uma assiduidade na resposta dos riscos psicossociais para os colaboradores. Então, por exemplo, a nossa empresa envia através de um link, ele é anônimo, vai por uma plataforma, mas as pessoas têm muito medo, às vezes, de responder. O colaborador não entende que a NR1 veio para ajudar o convívio entre as empresas. Então, o que acontece? Se ele não responder, fica difícil a gente saber onde dói. Eu até dei um exemplo do seguinte: chega um paciente no hospital gritando que está com dor, mas não diz aonde. Se é uma dor no peito, a gente trata um infarto. Se é uma dor na barriga, a gente trata uma cólica. Mas se a pessoa diz que dói e não diz aonde, fica difícil, mesmo tendo uma norma regulamentadora para isso, mesmo tendo a boa vontade da empresa e mesmo tendo pessoas preparadas como o Valério e tantos outros para ajudar a empresa e os colaboradores, fica difícil. Por quê? Porque o colaborador ele tem que ir, tem que preencher esse questionário para que a gente possa ver, e tem que ter a segurança de que a norma regulamentadora não é para filtrar as pessoas no trabalho, muito pelo contrário, é para manter as equipes que existem e melhorar o convívio e a relação entre elas dentro de um teto. Esse teto chama-se CNPJ. No cenário que a gente vive, vamos ser bem sinceros, a gente vive um cenário cada vez mais de pressão, seja dentro das empresas, seja por elementos externos. As pessoas se sentem à vontade para falar sobre saúde mental na empresa? Porque às vezes eu fico vendo o pessoal que está lá, eu converso com várias pessoas no trabalho, e elas falam: eu estou angustiada total, mas ela não fala nunca para o chefe isso, porque ela tem medo. E tem como a gente administrar essa situação? Eu vou complementar. Além do medo, elas têm um certo preconceito? Vocês sentem? Não vou falar isso, eu não vou passar um psicólogo, eu não quero falar com ninguém. Vocês percebem isso? Eu percebo. Medo e preconceito. Com certeza. É muito difícil a gente falar da gente, né? Até se a gente for ver, nós estamos aqui entre os 4. É difícil a gente falar aqui vamos expor os nossos medos. É difícil. Mas a gente que trabalha em consultório há tantos anos, vê que uma vez que tu fala os teus medos, você consegue ir resolvendo eles, né? Os teus hábitos, os teus vícios, porque o hábito, ele vai gerar um vício, seja positivo ou negativo. Então, o hábito de como pensar pode ser um vício danino para o nosso pensamento. E tem muito, né, Valério? Tem muito. A gente vê assim que os donos de empresa, diretores e tudo isso. E quando a gente fala donos de empresa, diretor, todos têm que imaginar essa pessoa como um colaborador também. Então, é todos que estão ali. Lembrem, imaginem um teto e um CNPJ. E todos que estão baixo aquele teto. Quantos e quantos diretores, me lembro numa palestra que a gente deu, um diretor levantou a mão e disse: eu tive burnout por não conseguir implementar na minha equipe um protocolo que nós tínhamos que seguir. Porque muita gente pensa que as lideranças não têm. Não, muito bem dito pelo Valério. Muitas vezes aquele líder está altamente prejudicado de saúde mental e por não deixar os outros ficarem sabendo ou não sentir ou pensar que talvez ele falando, ele vai ser menosprezado em algum momento. Não, pessoal. Reconhecer as nossas dores é melhorar o nosso dia de amanhã, com certeza. Perfeito, perfeito.
E você comentou um momento lá que tem os graus de risco nas empresas. Isso. E como que se avalia esse grau que existe? E quais empresas você tem observado? Quais empresas hoje que têm mais riscos? Porque antes a gente sabia, ia falar de acidente de trabalho. Onde que se tinha acidente de trabalho? Construção, tem em todos os lugares. Hoje em dia a gente tem também uma análise de onde tem mais o risco de problemas de saúde mental nas empresas, quais tipos de empresas? Quando eu comecei na área de segurança do trabalho, a preocupação maior era isso, né? Era o ruído das fábricas, eram os riscos de acidentes, né? Não que ainda não sejam preocupantes, mas hoje tem mais controle sobre eles. Então, na atualidade, nós temos visto o quê? Que tem aumentado consideravelmente até os afastamentos previdenciários por transtornos mentais relacionados ao trabalho. Já tem então uma inversão, já aparece, sim, né? Sim, exatamente. Então, há uma preocupação, né, pelo governo e também precisa da sociedade, porque vai ter um momento, se a gente não se preocupar com isso, não vai ter pessoas para trabalharem, né? Eu digo sempre que se a gente não tem, independente de NR, a gente já deveria estar fazendo isso. Por quê? Se a gente não tem ações para ajudar a prevenir que os trabalhadores adoeçam, nesse ponto de vista de saúde mental, nós vamos perder, estamos perdendo muitos talentos, vários talentos. Vários trabalhadores, excelentes trabalhadores, que muitas vezes por não administrar bem, a empresa não ter processos para administrar essa questão da prevenção dos riscos, eles acabam adoecendo até precocemente. E, poxa, aquele talento que desenvolvia tão bem a atividade, às vezes ele vai ter que ser afastado pela Previdência e quando volta ele não volta mesmo, né? Ele não tem mais aquela mesma condição. E aí acaba ou, né, mantendo ele numa outra atividade ou tendo que demiti-lo 12 meses depois, porque ele tem lá uma estabilidade, né? Então, isso é importante, essa preocupação, ela se faz cada vez mais necessário. E veja só, as empresas, elas têm a questão econômica, né, que, poxa, tem a produtividade que diminui, né, tem a impacto da lucratividade, tem vários fatores aí que são... nós temos uma situação interessante até de comentar aqui, que quanto mais a empresa afasta, mais trabalhadores ela afasta pela Previdência Social, mais ela vai pagar de alíquota de seguro de acidente do trabalho. Que é uma alíquota cobrada pelo governo sobre a folha de pagamentos. Tá? Então, quer dizer, a empresa não precisa ter um trabalhador ser multado pelo Ministério do Trabalho, não é só aí que ela vai ter prejuízo financeiro. Tá? Ela vai ter prejuízo financeiro sim se for multada, mas às vezes ela não vai ser multada, não vai chegar para o Ministério do Trabalho isso, mas ao afastar um trabalhador, ela já vai ter um prejuízo financeiro. A um trabalhador ser afastado pela Previdência, vai aumentar a alíquota de acidente de seguro-acidente de trabalho dela. Então ela já tem um prejuízo aí, né? Ou seja, são motivos que a empresa isso já está acontecendo, independente da NR1 ser atualizada ou não, esse custo que as empresas estão tendo em relação a trabalhadores sendo afastados por motivos de transtornos mentais em relação ao trabalho, isso já está existindo. E a tendência é que isso aumente mais. Por quê? Porque aí vai uma coisa, né, linkando com a pergunta, que a gente vai começar a perceber. Os trabalhadores que até então tinham medo, né, tinham preconceito, e às vezes até por falta de conhecimento, por achar que o problema era só dele e não ter também um efeito na empresa, ele o quê? Ele não falava, ele escondia isso. Mas agora estamos falando muito sobre NR1, sobre risco psicossocial, muitos trabalhadores estão... Opa, eu não sabia, então isso pode ser relacionado ao trabalho, né? Então o que nós vamos ter nos próximos anos aí? Provavelmente muitos afastamentos, mais ainda mais afastamentos relacionados a transtornos mentais relacionados ao trabalho. Sabe o que, só complementando, a gente vê, de tudo que falou o Valério também, que ali na Moema, nos nossos clientes, escolas, os professores estão tendo demais. O pessoal que trabalha em TI, o ramo do Rogério, tem muitos afastamentos. O mercado financeiro tem muito afastamento. E agora, não sei se vocês vêm acompanhando, mas tem muito médico apanhando, o pessoal da saúde apanhando. Então, o pessoal da saúde também estão se afastando muito. Na pandemia, eu fui responsável por passar as visitas nos pacientes de um hospital no Litoral Sul.
E era muito tenso, porque nós tínhamos uma doença que estava matando lá fora e você tinha que sair de casa para atender as pessoas que estavam comprovadamente doentes daquilo ali, com medo de trazer não só para você, mas para a tua família. Então era uma maneira de trabalhar tenso. E se nós formos ver, o mundo inteiro pecou com esses profissionais, porque em momento algum eles receberam um atendimento ou sequer uma entrevista. Ou sequer uma pergunta, como você está se sentindo, como você... Até hoje, nós temos colegas que não conseguiram voltar totalmente para o trabalho devido a traumas da época da pandemia. Então, a saúde mental, podem ter certeza, hoje nós vamos e estamos mostrando isso, mas o mundo vem sofrendo uma pandemia mental já há algum tempo e alguns setores com certeza estão sendo mais atingidos. Doutor, o Valério tocou em um assunto, você também sempre fala, que são os tomadores de decisão, né? O quanto eles também são impactados pela NR1, porque a gente olha, como você falou, a gente olha sempre para os funcionários, para a parte operacional. E os tomadores de decisão, eles também precisam ficar atentos? Olha só, nós estamos aqui os 4. Eu tenho empresa, eu tenho CNPJ, o Valério tem CNPJ, o Paulo tem CNPJ e o Rogério tem CNPJ. Agora, surge uma norma onde nós temos que implementar nas nossas empresas um cuidado com o nosso colaborador, sendo que nós também somos um colaborador. Então, é claro, nós temos obrigatoriamente que aprender sobre isso, estudar sobre isso, entender a dinâmica do nosso negócio e trazer um parceiro, uma empresa, um profissional que venha para implementar esse serviço para melhorar as relações que nós também temos. Porque, vamos lá, eu tenho empresas, eu tenho 49 anos, eu tenho empresa dos 20 anos, são quase 30 anos de empresa. O quanto a gente não aprendeu? Antigamente era tão diferente, né? A gente dizia, olha, pessoal, isso é do meu jeito, aqui está a cartilha e vamos fazer. Hoje você vê que você é o que... E isso não é hipocrisia. Hoje você vê que você é o que menos vai intervir naquilo ali. Você vai mais escutar, aceitar, moldar, modificar. Para quê? Para que o negócio caminhe em frente e que as pessoas, que são elas que vão empurrar, colocar o teu negócio para frente, estejam dispostas a fazer isso e da melhor maneira possível. Porque é muito ruim quando você não está bem com você ir trabalhar, é muito ruim você ter a tua secretária ou a pessoa que trabalha com você, que ela não está satisfeita em algum sentido. Como é bom quando você ajuda e pode ficar legal, pode melhorar aquilo ali. Então, hoje, nós temos que tratar o colaborador de qualquer nível da empresa, está embaixo do teto da CNPJ, tratar como colaborador, independente do setor e do cargo que ele ocupe. E o interessante da questão de treinar a liderança, né, o pessoal que está em cargos de liderança, também vai fazer com que ele entenda mais sobre isso. E já é uma forma de ajudá-lo na prevenção, né, na proteção. Com certeza. Porque é aquela história. Quanto mais nós falarmos sobre isso, orientarmos sobre isso, né, querer tentar mudar a consciência para fazer com que essas atividades, né, laborais sejam realizadas de uma forma que impacte o mínimo possível na saúde mental do trabalhador, então mais ganho nós vamos ter lá na frente. Então, quando eu falei ali atrás de focar, treinar liderança, também tem como esse objetivo preparar esse pessoal, né, esses trabalhadores, para que eles não sejam afetados. É uma mudança de um pensamento diário, é aquela coisa, é o hábito. É quando chega um trabalhador novo, todos os dias ele tem que fazer aquilo ali como um hábito. E colocar saúde mental dentro das empresas é desafiador, mas tem que tornar-se um hábito, desde o bom dia, desde o obrigado, desde comportamentos gentis. E sabe o que é legal? O que eu vejo assim legal, pessoal, é que isso também vai mudar hábitos em casa, porque tem gente que não tem essa disponibilidade desse aprendizado hoje em dia na vida, porque talvez tenha um custo, ou seja qual for o motivo, e que vai poder levar essa nova maneira de pensar, de relacionar-se e de estabelecer relações mais conectadas, com mais respeito e com mais resultado, também para a sua vida no cotidiano. Ou seja, a NR1 poderá ajudar a nos tornar melhores humanos pessoas, melhores, com né? certeza. Olha que interessante.
Eu espero que seja. Esperamos. Se bem implementado, se o negócio for bem feito, né, há uma que possibilidade. É ser bem implementado? Então nós precisamos entender o seguinte: há várias formas de fazer a mesma coisa. Né? Então. Há formas que vão trazer resultado e aquelas formas que vão simplesmente cumprir, vamos dizer assim, no popular, cumprir uma tabela. Né? Por exemplo, eu vi agora profissionais dizendo: vou te vender um kit para a empresa. Isso aí não existe, então, pessoal. isso que eu vi, Pelo amor de eu ia Deus. falar. Isso aí é absurdo. Isso aí. Porque surgem oportunidades, né? Porque- As pessoas vão Oportunista, com né? isso. Isso aí é oportunista. Você vê que busca na carreira daquela pessoa há quanto tempo ela se dedica para o mundo corporativo. Porque nós que nos dedicamos a diário no mundo corporativo, que justo estamos no Grupo Alliance, que estamos aqui na casa deles, mostrando o que é o dia a dia de uma empresa, não é você chegar ali, lançar um manual e dizer isso vai ser implementado. Se assim fosse, não precisaria uma norma regulamentadora. Você compraria um kit e faria. Não, pessoal, também não caiam nisso, porque a gente tem visto assim profissionais que são surfistas, são esportistas dessa onda aí. Ah, já que apareceu, vou. E se vocês forem ver, essas pessoas, elas não implementam nada em empresa nenhuma. Elas vão lá e querem vender um kit, elas vão oferecer um curso para você ir falar em empresas. Está aqui o Valério, está aqui empresários que vão dizer assim: é fácil comandar uma empresa? Ah, você acha que por você ter uma cartilha? Não, você que não é um profissional da área, você que não entende isso, você acha que fazendo um curso você vai chegar a uma empresa como o Valério tem clientes, a Moema tem clientes de 3.000 colaboradores, você vai chegar na frente dessas pessoas e realmente saber evidenciar algo simplesmente porque você leu a cartilha de alguém que nem experiência no mundo corporativo tem? Exatamente. Ou seja, a implementação da NR1, no caso dos psicossociais, aí, ela precisa ser feita de forma sistêmica e estruturada. Isso. Tá? Se a gente for fazer de forma muito... achar que isso é simples, não, isso não é simples. Isso precisa ser feito de uma forma continuada. Alguns estão achando que basta apenas fazer o questionário. Vamos aplicar um questionário, vamos gerar um relatório, pronto, está aqui, né? Identificamos, avaliamos risco psicossocial e é só isso. Não. Isso talvez seja o princípio de algo, né? É algo básico. Né? Então nós precisamos ter algo estruturado, sistemático. Outra coisa, a gente fala de palestras, de treinamento. Não adianta apenas pensar que vai ser lá uma palestra motivacional apenas que vai resolver isso. Não é só sobre isso, né, doutor? Não. A gente tem a questão, as empresas elas fazem a Semana Interna de Prevenção de Acidentes, né, que é a CIPAT. Alguns, já teve casos de eu perguntar para o Tec Segurança, deu ser chamado, vou lá, ministro, né, uma palestra na CIPAT, e aí eu pergunto, e aí, o que mais vocês estão fazendo de ações relacionadas à prevenção dos psicossociais? O que vocês vão fazer mais esse ano? Né, de treinamento, de palestra? Eu falei, não, é só essa sua palestra aqui na CIPAT. Falei, olha, a palestra é interessante, mas ela não é suficiente. Você precisa estruturar melhor isso. Né? Eu fui numa empresa esses dias e também eles perguntaram, não, então nós vamos começar por essa palestra, depois nós vamos ver. E teve uma pergunta de um colaborador que disse assim, tá, e o que nós vamos fazer agora depois que o doutor deu a palestra aqui? Aí o pessoal disse, não, nós vamos analisar, ver e talvez ele receba um outro convite. E aí eu até conversei com esse gestor e eu disse assim, não é o fato de ter o convite só para uma nova palestra, é o fato de desempenhar um plano contínuo, praticamente diário, com acompanhamento para a prevenção do que possa ser os riscos psicossociais que foram diagnosticados através de um questionário que foi enviado por uma plataforma, vai ter um acompanhamento para ser sanado. Chegou no diagnóstico, é uma doença. Chegou no diagnóstico, agora tem que ser passado tratamento. Tratamento é como no médico, você tem que ter o retorno. Não melhorou, você tem que ter um acompanhamento e seguir o tratamento até ter uma melhora. Não existe prazos. Tem gente que pode precisar de mais tempo, gente de menos tempo, empresas com mais tempo, empresas com mais colaboradores, claro que será mais difícil de implementar. Quanto mais cabeças tem pensante, mais difícil é colocar uma mesma ideia na cabeça de todos, para todos seguirem o mesmo objetivo. Você sabe que o grande inimigo da minha saúde mental é o tempo. Né? Porque a gente, mais uma vez, já está chegando ao fim do programa e eu tenho um monte de coisa para falar com vocês ainda. Eu fico nervoso com isso, eu vou ver, poxa, aqui tem um monte para falar, mas
Vocês estão acabando, né, Rogério? O doutor vai viajar e a gente tem Ele que já liberar tá... ele já. Tô aqui com o Paulo, falta tantos minutos. Ele tá voltando aqui pra mim, eu tenho que ver. Não, e já vou até dizer então, estou indo viajar, indo para o Sul, e quarta-feira nós estamos em Curitiba com o Valério também, num evento maravilhoso de SST. Então, ontem a gente fez um evento aqui em São Paulo, foi um sucesso. Acompanhem a gente nas redes sociais aí, acompanhem @Moema Assessoria, acompanhem o Dr. Stress, acompanhem o Grupo Alliance, que é um grande apoiador de inovação dentro do mundo dos empresários. Fico feliz de estar com vocês aqui. O Rogério também, que é um empresário de sucesso, que cuida muito aí das nossas mídias. O Paulo, um grande comunicador também, que faz parte aí do nosso grupo. E o Valério, hoje, com a gestão, que forma um time bacana. Então, pessoal, nos conheçam, sigam a gente, e a gente vai estar trazendo momentos como esse, que para mim, só de aprendizado. Já meio que eles, pô, tal. Mas, Valério, de casa. Eu até queria perguntar para vocês, para finalizar também, como que esse trabalho que vocês oferecem, Valério, daí já deixa também seus dados de contato, como as pessoas pode ver. Acham você nas redes sociais. Maravilha. Bom, é aquela história, né? Quando o papo é bom, o tempo a gente não voa. percebe, né? E realmente, no curto espaço de tempo que nós tivemos aqui, acho que deu para trazer algumas informações, mas é um tema bem abrangente, né? Mas assim, quem quiser me acompanhar, né, tem o Instagram, Valério Wagner Oficial, tá? Tem um canal do YouTube, que é Valério Wagner também, né? Sempre possível a gente está ali com algumas lives, publicando alguns conteúdos, né? Quem tiver interesse também em participar, em aprimorar conhecimentos, eu tenho um curso que é o Saúde Mental Corporativa, Gestão e Prevenção de Riscos Psicossociais. Inclusive, vamos ter uma turma em São Paulo agora, sábado, né? Sábado tem aí esse curso, mas temos outras turmas aí previstas, uma agenda aí para vários lugares do país. E então lá no Instagram você consegue, né, ficar sabendo aí onde eu vou estar. Tem também formação online, enfim, tem várias opções aí. E agradecer, né? Agradecer pela oportunidade de estar com vocês aqui, Paulo, Rogério, Dr. Vicente. Realmente foi uma conversa bem bacana, bem produtiva. Eu só tenho que agradecer, pessoal. Muito obrigado. Pessoal, curta, compartilhe esse vídeo, passe para aquela pessoa da sua empresa que cuida dessa área, porque tem 2 feras aqui que eles podem chamar, vocês podem chamar, que podem ter resultado, né, Rogério? Sim, é importante vocês, como eles falaram, a lei está aí batendo na porta. Então, quanto mais você compartilhar, você passar para frente esse vídeo, mais sua empresa e você vão estar preparados. Não é isso? Isso, só tem que lamentar que o avião do Vicente vai atrasar, porque se fosse atrasar já ficava mais tempo aqui, gente. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado, um abraço, até a próxima. Valeu, gente. Até mais.